Boa noite. Agora vocês vão me ouvir. Não tínhamos iniciado ainda, sempre dou uns minutinhos, porque eu vou admitindo as pessoas que estão entrando na sala. A gente vai usar bastante o chat hoje, tá bom? Tem alguém aqui pela primeira vez? Boa noite, Damiana. Boa noite. Coloquem no chat se alguém nunca assistiu uma aula minha. Se é a primeira vez que você está me conhecendo. Michele, Thalita, segunda vez, a Natália, bem-vinda. Fernanda, primeira vez. Eu coloquei essa apresentação aqui para vocês entenderem um pouquinho quem eu sou, o que que eu faço e o que que eu acredito enquanto consteladora. Nós estamos aqui ou somos. Boa noite, Ale, boa noite, Michele. Ou somos aspirantes à consteladora, ou somos consteladoras. Tem alguém aqui que não é e não quer ser? Ou todas somos consteladoras, ou somos aspirantes a consteladora? Só para eu entender. Tem alguém aqui que não é? Bem-vindo, José. Boa noite. Da onde vocês estão falando? A Silvia é consteladora, se interessa muito pelo assunto, é um caminho sem volta. Quem já percebeu que é um caminho sem volta? Cuiabá, a Denise, Três Lagoas. Temos curiosos, né, que gostam do assunto. Birigui, São Paulo, Barueri. Eu sou gaúcha, sou santamariense, nasci em Santa Maria e faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tô morando em São Paulo, em Campinas, para ser mais exata. A gente chega na constelação e a alma descansa. Comigo foi assim. Foi exatamente assim. Eu lembro que eu pensei, nossa, eu encontrei tudo que eu estava buscando, todas as respostas que eu estava buscando, eu encontrei nas constelações. Então, coloquei aqui uma apresentação, deixa eu deixar ela bem grande para vocês. Novo Hamburgo, minha conterrânea, consteladora, observando. Morou em Campinas quando fez faculdade. Eu tô apaixonada por Campinas. Não pensei que ia ser uma experiência tão positiva. Adorando. Gosto de entender as leis que nos regem para poder a vida fluir melhor. São José do Rio Preto, a Marli. Olinda, bem-vinda, Denise. Quando eu cheguei nas constelações, eu estava doente, eu estava. Aí eu coloquei aqui falência, eu estava falindo um negócio e frustrada. Então, o que me levou até as constelações foi um momento muito delicado na minha vida. Eu achava que eu era muito nova para ter uma doença tão séria. E eu abri um negócio, eu não sei se vocês já passaram por isso. Tem tudo para dar certo e deu tudo errado. Eu pensei, nossa, com esse negócio eu vou fazer muito dinheiro, eu vou estar ótima, eu vou ficar bem. Na verdade, aquele negócio serviu para eu me endividar. E daí eu comecei a olhar para o entorno com a minha doença, com os meus problemas. Eu pensei, nossa, mas não é possível, tem alguma coisa de errada comigo. Porque eu tô adoecida, porque eu não consigo fazer dinheiro. Eu não sentia que eu tinha aquele poder que parece que algumas pessoas têm de enriquecimento, de construir dinheiro, de fazer dinheiro, de magnetizar pessoas. E todo aquele negócio que eu construí, tudo lindo, simplesmente era um repelente de cliente. Aqui tem algumas de vocês se identificando. Então, eu doente, frustrada, eu não estudava mais, não fazia mais nada.
Então, uma amiga minha falou assim para mim, Maíra, tem um cliente meu, uma amiga psicóloga, que está melhorando muito, indo numa coisa que se chama constelação. Eu não sei o que que é, tu quer ir comigo? Então que eu fui na constelação e eu fiquei impactada e nunca mais deixei de ir na constelação. Então, o meu primeiro contato com as constelações foram em 2014, nesse cenário caótico que eu estava vivendo, que eu cheguei à conclusão que tinha algo que não era possível. Por que que algumas pessoas ganham pouco e fazem muito e outras ganham muito e fazem pouco? Parece que o dinheiro tem alguma coisa relativa, né? Então, em 2014, eu comecei a ir nas constelações e eu tive muita sorte. Eu tenho muita sorte com as pessoas que eu encontro na minha vida. Eu recebo muitos presentes. E foi um grande presente a minha primeira professora, Valéria, pois ela segue e segue até hoje as constelações de Bert. Então, desde o meu primeiro contato com as constelações, eu entendi que tinham as constelações de Bert Hellinger e Sophie Hellinger. E eu pensei, bom, se essa mulher é poderosa desse jeito, eu acho ela muito poderosa, e ela é das constelações do Bert, eu também quero ser. E a partir de hoje, lá em 2014, eu decidi, eu vou me aprofundar no conhecimento do Bert e da Sophie. E tem alguns livros aqui atrás, e de fato, né? Tem um livro aqui do lado também, o Amor do Espírito. E isso eu estou trazendo essa introdução porque porque eu sou uma consteladora que se aprofundou nas constelações originais. E a partir disso, eu me transformei em outra pessoa. Ou seja, todas as curas que eu vivenciei dentro das constelações, tudo que eu tenho na minha vida hoje foram graças às constelações originais, aos ensinamentos do Bert. Então, o que você vai ver aqui hoje é o meu método de ensinar, mas eu não tenho o meu método de constelar. Então, eu tenho uma didática de falar, de passar esse conhecimento. Mas a minha missão é cada vez mais se aprofundar nas constelações originais e passar isso de um jeito simples. Que bom, Damiana. Bom ouvi-la de novo. Suas aulas trouxeram um novo olhar para a minha vida e para a minha profissão. Fico muito feliz com os depoimentos de vocês. E por falar em depoimentos, eu nunca pensei que eu ia chegar para tantas pessoas. Eu tinha vergonha de gravar áudio no WhatsApp. E agora eu tô aqui numa sala com 70 pessoas junto comigo, cada pessoa de um lugar do mundo. Isso era impensável para mim. E eu gosto de estar aqui. Eu tenho um compromisso de cada vez mais me aprofundar nas constelações e cada vez mais entregar de uma forma simples, sem nos perdermos do essencial. Então, com esse tempo dentro das constelações, foram centenas de grupos, centenas de workshops, muitas pessoas me assistindo, mais de 2 milhões de pessoas impactadas com o meu conteúdo, mais de 2.000 alunas na minha plataforma. Como eu falei para vocês, eu jamais pensei que eu ia chegar a tantas pessoas pelo simples fato de ser uma pessoa introspectiva. Eu não pensei que eu ia acabar desenvolvendo a habilidade da comunicação e de estar aqui. Então, nessa jornada foram muitas e são muitas pessoas impactadas junto comigo, e tudo isso sempre com base nas constelações do Bert e da Sophie, né? Então, o que você vai ver aqui hoje, tudo tem esse fundamento. As minhas curas, elas foram e são fundamentadas nesse olhar das constelações originais, tá? E com isso eu recebo muitos e muitos e muitos feedbacks.
E o feedback, ele não é uma métrica para o nosso ego, ele é um sinalizador. Feedback também é um presente que a gente recebe de quem nos acompanha, né? De quem escolhe estar aqui. Agora eu compartilhei com vocês, está aparecendo uma tela em branco, onde está escrito no centro Dimensão Espiritual nas constelações originais. Então, como eu falei para vocês, desde 2014, quando eu cheguei nas constelações, eu comecei a observar as constelações e o quanto as constelações se desenvolveram e os movimentos dentro da constelação, da própria constelação. E eu fui entendendo, querendo entender por que que muitas pessoas aqui, que é esse sentimento em comum, não se sentiam confiantes na constelação. Por que que isso acontece com a consteladora? A gente somos apaixonadas por constelação, né? A gente gosta de ler sobre constelação, a gente gosta de ir em grupo de constelação. Eu sou completamente apaixonada por ver o que que atua por trás daquela pessoa. Ou seja, a constelação nos mostra um pano de fundo que está oculto. E eu acho isso incrível, eu acho isso apaixonante. Como que um grupo de pessoas se reúne e simplesmente uma memória centenária se manifesta? Como que um grupo de pessoas se reúne e simplesmente uma memória intrauterina se manifesta? Eu acho isso muito poderoso. E as constelações são muito poderosas. Por isso que as constelações, segundo Bert e Sophie, ganharam o mundo. Então, por que que a gente é apaixonada por tudo isso? Esse conhecimento faz sentido, esse conhecimento nos cura, nos deixa mais forte, mas na hora que alguém vai agendar uma sessão comigo, eu fico com dor de barriga. Eu não sei como fazer o manejo daquela sessão. Tenho medo de interpretar errado, medo de interferir na hora errada, misturar questões pessoais com questões da cliente. Quem se identifica com algo aqui ou o que que te deixa te dá uma certa paralisação com as constelações? O que que te paralisa? Então eu fui vendo e mapeando isso aqui. Isso aqui são respostas que eu recebo de você, são mensagens que eu recebo das consteladoras. Ou ainda causar um dano sem perceber. Então, apesar muitas vezes da consteladora já ter uma formação, eu percebo pelo que chega para mim que ela ainda se sente insegura. Então, eu fui observando que algo fundamental não foi explicado. Conversando com vocês, ou seja, nada disso aqui saiu da minha cabeça. Foi fazendo pesquisa, como alguns de vocês responderam a pesquisa, e eu agradeço muito, porque me ajuda a entender mais profundamente, né? Me ajuda a alinhar as minhas entregas de forma mais precisa. A Regina, a primeira vez que uma cliente entrou em contato comigo, eu entrei em pânico e cancelei o atendimento. Isso, e quantas de nós a gente não curte o momento? Porque às vezes a palavra que vai desencadear um processo curativo é algo tão pesado que parece incoerente. Então eu tenho que ter um conhecimento muito profundo para ficar confortável com o desconforto. Porque a verdade muitas vezes é desconfortável. E é através da verdade que o outro se conecta com a realidade, e através da conexão com a realidade, ele fica no presente. Ou seja, as minhas dores me mantêm no passado, e aquela frase
gera ruptura com o passado. E às vezes são frases muito pesadas. Eu lembro que eu olhava para minha professora e eu pensava: meu Deus, como que ela tem coragem? Eu nunca vou ter coragem de falar isso para uma pessoa. E com o tempo eu fui entendendo que era sobre encontrar o meu jeito de falar aquilo que eu percebia. Aquela frase que gera ruptura com a identificação, com a simbiose, com uma memória do passado. Então, aquela frase que gera ruptura, ela geralmente é chocante, ela choca, né? Então, existe algo fundamental que muitas vezes não é explicado, que é o que fundamenta as constelações originais. Então, o que que eu chamo de constelações originais? Aquilo que vem do Hellinger. Então, eu não tenho método Maíra de constelar, não pretendo ter, eu pretendo cada vez mais aprofundar as minhas compreensões nas constelações Hellinger e explicar isso de um jeito simples, fácil e que a pessoa se sinta confortável, né? Que a gente perca o medo. Eu posso ter respeito e ter zelo, ter cuidado. Então, sai o medo e entram outras características, outras sensações, outras emoções. Então, o que que fundamenta as constelações originais? Tá? Então, constelação original é o método Hellinger, tá? Esse é o primeiro ponto. O que que fundamenta as constelações originais? Mas antes, tá? Eu coloquei aqui o que que a gente vê muito. A gente vê muita técnica, muita frase pronta, muitos movimentos, no sentido de ser isso, então aquilo. Mas a alma não é cartesiana. E aqui que é o nosso alerta, o meu alerta para vocês. A alma não segue uma lógica mental. A gente já vai ver isso com mais profundidade. Esse mapa mental, no final, eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Então, a questão é o que que sustenta você diante do cliente que eu tô confortável com o que vai aparecer, mesmo sem saber o que vai aparecer. Não é assim? Cada constelação é um presente. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tô entregue ou eu tô tentando adivinhar o que que é aquele movimento que a pessoa quando olha para cá quer dizer tal coisa, quando ela olha para lá quer dizer tal coisa. Então, na frente do cliente, se eu não tenho um livro, um dicionário de movimentos, eu fico insegura. Então, eu não tô entregue a movimentos maiores e a essa questão da dimensão espiritual. A constelação, ela não é uma técnica isolada. É muito pobre colocar a constelação como algo técnico, porque o técnico, ele tem um, um método replicável e geralmente segue uma ordem naquele método. Então, a constelação, segundo Bert, ela não nasce como método. Bert era um grande observador e a gente pode ver isso na própria biografia dele. Então, nasceu como observação fenomenológica do espírito em movimento. E as constelações estão em movimento. Se a gente pega um dos primeiros livros publicados no Brasil, que é A Simetria Oculta do Amor, que é um livro que a gente conhece, branquinho e amarelo, aquele livro ele já traz fundamentos teóricos que não se implementam mais hoje em dia. Hoje em dia ele já está um pouco defasado. É legal que a gente leia, que a gente estude, mas é legal que a gente compreenda as quatro fases da constelação. Não é o nosso não é a nossa o foco de hoje, mas é importante que a gente entenda a evolução da constelação ao longo dos tempos. Porque se eu quero estar segura diante do outro, eu tenho que ter um repertório sistêmico.
né? Que antes eu falava muito para quem me acompanhava VPR, que é a tríade para a consteladora se sentir segura: vivência, postura e repertório. E a leitura dos livros, quanto mais você estudar os livros, mais você vai ter um arcabouço de palavras e conceitos importantes. Se torna perigoso quando eu coloco a teoria no lugar da prática. Quando eu aprendo a teoria e eu quero dizer que eu já vivenciei algo e na verdade eu não vivenciei. Eu tenho domínio teórico, eu ainda não tenho prática, eu não tenho cura. Então, a teoria, ela só é perigosa quando ela é colocada no lugar errado, certo? A teoria, ela só é perigosa quando ela é colocada no lugar errado. Ou seja, constelação não é uma técnica isolada. Quando a gente fala em conduzir um trabalho sistêmico, o que que a gente precisa cuidar? Crenças pessoais. O que que são crenças pessoais? Juízos de valor, medo. Eu acabo ficando com medo quando internamente a minha postura ela está ancorada em crenças pessoais. Então, aqui a grande questão é: você conduz o seu trabalho sistêmico ancorada em questões pessoais ou aliada a movimentos mais amplos? Essa é a grande questão. Essa é a questão desse item aqui. Qual é o seu ponto de condução do trabalho sistêmico? E aqui que a teoria pode ser perigosa. Mas, Maíra, eu já sei toda a teoria. Eu, eu domino a teoria, mas eu ainda não tenho clientes, mas eu ainda não me sinto segura, porque existe um movimento que ainda precisa ser feito. Então, tem algo que é muito importante para não nos confundir, é o sintoma. Sintoma. O que que é o sintoma? Qual o teu sintoma? É o sintoma que está te mostrando algo que a consciência está bloqueando. Então, nós, consteladores, precisamos pautar a nossa autoobservação em relação aos nossos sintomas. Então, sintomas são, são sempre convites a movimentos e compreensões mais amplas. Então, os sintomas são sempre um presente. São sempre convites a movimentos e compreensões mais amplas. E é isso aqui vem através da cura. Então, eu olho, eu faço um movimento e é a cura que está a serviço do cliente. Não é o meu saber cognitivo. Por isso que às vezes a pessoa ela tem muito domínio teórico, mas ainda existe um processo de cura que ela precisa percorrer. Ainda existe um movimento interno que ela precisa fazer. Então, compreensão não é algo técnico e teórico. Compreensão vem de curas que nós conquistamos a partir de sintomas. Então, todo sintoma é um convite. Você pode, inclusive, fazer esse exercício. Quais sintomas hoje você tem na sua vida? Esse sintoma está me convidando a olhar para algo mais profundamente. Por mais diferente que seja esse sintoma, dor de cabeça, enxaqueca, falta de cliente, falta de dinheiro, tenho dinheiro, mas tenho dívidas, ou seja, para onde esse sintoma aponta mais profundamente. Então, o que entra em jogo sempre é
compreensões mais profundas. É isso que está a serviço do cliente. E isso traz movimentos curativos. Então, não é a técnica e a teoria. É importante, não é determinante. Ou seja, na minha condução de trabalho, eu estou fazendo, executando meu trabalho na perspectiva de crenças pessoais, eu tenho juízos de valor, isso vem do meu sistema de origem, isso fala sobre lealdade, ou seja, isso fala sobre limitação e medo de exclusão. Ou seja, eu tenho medo que o meu cliente não goste do que eu vou falar para ele. Não é consciente, pode não ser consciente. Aí eu tenho que olhar para o meu sintoma. Ou seja, o inconsciente não é tão inconsciente assim, basta com que eu olhe para a minha vida e para o que cerca a minha vida. A minha vida traz mais do mesmo? Ou a minha vida traz o novo? A constelação, ela abre para novas possibilidades, né? Não, não é isso que a constelação faz com a gente? Abre para novas possibilidades, me fortalece para que eu faça aquilo que eu tenho que fazer. Então, crenças pessoais ou eu estou aliada a movimentos mais amplos. E aqui é o convite dessa aula de hoje. Depois, no final da aula, eu vou abrir para um curso de aprofundamento, para que você atue nas constelações de uma forma segura, mas não é uma segurança mental, é uma segurança que vem a partir de movimentos mais amplos, de sintonia com movimentos mais amplos, tá? E para hoje, para o nosso encontro aqui agora, eu acredito, né, quando eu desenhei a nossa aula de hoje, que é muito importante que a gente entenda a diferença entre dimensão e consciência. Então, isso aqui em cima que a gente estava conversando é o que muitos sabem e conhecem, né? Que é a consciência pessoal. Limitação, medo da exclusão. Isso aqui atua na consciência pessoal, né? Isso a gente sabe, mas hoje eu quero ampliar um pouquinho mais nossa compreensão em relação à consciência e dimensão, tá? Então, vamos recapitular. Fiz e faço sempre muitas pesquisas com todas as pessoas que chegam. E não só isso, conversando com vocês, eu vou entendendo o que que dificulta, o que que não deixa a consteladora segura. No momento que ela está na frente do cliente, ela se assusta. E então ela não se entrega a movimentos maiores. Se ela não se entrega a movimentos maiores, ela atua a partir da consciência. E a nossa consciência é limitada, tá? A nossa consciência aqui, nessa perspectiva das crenças pessoais, ela é limitada. Ou seja, todo o processo de cura é uma ampliação na nossa consciência e uma despedida no sistema de origem. Esse é o cerne do trabalho. Porque a partir do momento que eu me despeço da minha família de origem, eu entro em contato com dimensões e saberes mais amplos. Enquanto eu estou na dor lá na minha família de origem, eu não me abro para a vida e para compreensões mais profundas sobre a vida. E a constelação é justamente estar a serviço da vida. Então, se eu não consigo me despedir da minha família de origem, me curar e olhar profundamente o vínculo com a minha mãe. Eu não consigo olhar para a vida, eu não consigo estar em sintonia com a vida, porque eu ainda preciso de algo lá no meu sistema de origem. Ou seja, eu vou atuar a partir de crenças pessoais, eu vou atuar aqui, o que que o meu sistema acha que é certo e errado. Quem são as pessoas que a minha família valida e invalida? E quando a gente trabalha na constelação, os anjos e os demônios têm o mesmo lugar, para que eu tenha uma atuação precisa e não seja unilateral. Unilateral é
um lado tem mais valor do que o outro. Eu sou a favor de uma das partes, então eu estou excluindo. Se eu estou excluindo, eu não tenho uma visão do todo. Se eu não tenho uma visão do todo, a realidade se revela para mim de um jeito parcial. Então eu olho para o meu cliente parcialmente. Ou seja, eu ainda não vivenciei alguns processos de cura que me permitam abrir mão da unilateralidade. E geralmente isso começa lá com o pai e com a mãe. A mãe é o santo ou é o demônio, o pai é o santo ou é o demônio, então eu tô parcial. Uma parte minha presta e a outra não presta. Então eu olho para o meu cliente parcialmente. Isso não é mental, é a minha presença que fala isso. Então, consciência é o lugar interno que o constelador está e opera. E dimensão é aquilo que se manifesta na constelação. Ou seja, vem o teu cliente e ele vai te trazer uma questão: vício, falta de dinheiro. Essa questão está em um lugar, em uma memória, em uma dimensão pessoal. E aqui, né? E uma dimensão é aquilo que se manifesta pessoal, sistêmica ou espiritual. E às vezes tem mais uma aqui: eventos do coletivo. É muito pobre quando a pessoa fica falando de constelação que é honrar pai e mãe. Eu diria que isso é o início. Não podemos resumir constelação a algo e a posturas. Resumir, diminuir. A constelação é algo muito mais amplo, mas para que eu consiga acessar a amplitude dos movimentos sistêmicos, eu tenho que ter percorrido essa cura em relação ao meu sistema de origem. Porque enquanto eu não percorrer a minha cura em relação ao meu sistema de origem, eu não consigo virar as costas para o meu sistema de origem e me conectar com a minha vida e estar em sintonia com os movimentos da vida. E a gente pode até fazer uma pergunta agora: o quanto eu estou em sintonia com os movimentos da vida? Não é para responder amanhã. Você vai receber a resposta. Se essa pergunta for genuína, sim. Eu sempre falo que perguntas abrem caminhos internos de solução. Não é qualquer pergunta, mas perguntas que desencadeiam algo dentro de mim. O quanto eu estou hoje em sintonia com os movimentos da vida, ou eu estou tomada pela mente. Tudo que eu quero é algo que faz sentido para a mente, não faz sentido para minha alma. E o que não faz sentido para a tua alma não vai se manter na tua vida. É simples assim, é só observar. O que que a vida já tirou de você? E será que ela tirou? A vida tirou porque isso era essencial ou porque isso não fazia sentido para você, para a sua alma, para um objetivo maior. Então, a vida me aponta para aquilo que é essencial o tempo inteiro, mas muitas vezes a gente não vê, nós não estamos despertos, né? Ou seja, consciência é o teu lugar interno. E aí, aqui vem de novo, ó, serviço. Estar a serviço da vida. O que é estar realmente a serviço da vida? Que isso é muito bonito. A teoria da constelação é bonita, mas na hora que a gente vai para a prática, parece uma bomba atômica. Como assim essa pessoa quer morrer? Isso para mim eu acho tão interessante. Mentalmente a pessoa quer uma coisa, mas a alma dela está fazendo movimentos na direção dos mortos. Olhem que interessante. A pessoa está na vida, ela estuda, ela faz uma faculdade, trabalha, faz qualquer coisa, mas ela está totalmente na sintonia com os mortos. Isso não é incrível que a constelação chega nesse lugar com tanta precisão?
E ela revela aqueles mortos e aquela sintonia da pessoa com os mortos. Isso não é uma bomba atômica para muitas pessoas? Eu achava um tabu no início do meu trabalho falar, ué, isso aqui é um morto, morte, um aborto. Ou seja, a vida não tem os seus eleitos. E estar totalmente a serviço da vida, inclusive, é olhar para a morte. Como que eu olho para a morte? E foi justamente o nosso grupo de constelação que foi um grande presente no sábado. Quem estava aí, coloca no chat. Eu estava. A morte faz parte da vida. Não foi isso que a gente viu? A morte e a vida não são antagônicos. Agora, por que que algumas pessoas querem antecipar a morte? Aí sim, ela está fora de sintonia com a sua alma, ela está em sintonia com dores do passado, passado pessoal, sistêmico ou espiritual ou eventos do coletivo. Ou seja, quando a pessoa quer antecipar a morte, essa é a questão. Isso é estar fora da sintonia com a alma. Eu não estou conciliada com a morte, eu estou antecipando a morte. Isso é estar em estar imersa em dores muito profundas. Então a cliente vem e ela simplesmente vai te dizer: "O meu marido está me traindo". E o que que aparece na constelação? Que ela não está viva, que ela está com os mortos. E é claro que uma pessoa com os mortos não vai transar, não vai fazer dinheiro, não vai estar presente para o outro, porque estar presente é estar em sintonia com a vida, não é estar em sintonia com os mortos. Ou seja, aquela mulher traída, ela está num profundo movimento contra a vida e a favor da morte, tá? E quem deseja ficar mais tempo na vida? Isso é positivo, não é positivo quando a pessoa tenta negar a morte. Então, não é lutar contra a morte, é estarmos a favor da vida. É diferente, é sutil. A gente pode até se perder nesse conceitual, mas essa sutileza ela é extremamente importante e tudo isso me deixa segura na frente do outro, porque eu compreendo as questões essenciais de um lugar efetivamente claro. Eu tenho clareza. O que é a vida, o que é a morte, o que é caminhar na direção da morte, o que é antecipar a morte. Eu estou à vontade com isso. O constelador opera entre dois mundos. Quem já percebeu isso? Coloca, eu já. Onde que está um aborto? Está no mundo dos mortos. Então, o constelador, ele opera entre dois mundos. E ele precisa estar centrado, porque senão é o constelador que vai ficar em uma outra dimensão. E a gente perde o tabu, né? Vai perdendo com o tempo. Então, dimensão é aquilo que se manifesta. Consciência é o meu lugar interno, ou seja, eu tenho uma abertura para consciências mais amplas. Eu já estou nesse processo de despedida lá do meu ninho, né? Já estou no processo de despedida, já me despedi bastante. A gente sabe que a vida é dinâmica, às vezes a gente volta, às vezes a gente sai mais um pouquinho, às vezes a gente suporta ser mais feliz. Tem pessoas que não suportam ser feliz, que não suportam ter dinheiro, que não suportam serem saudáveis, porque ela ainda está muito presa a movimentos pequenos lá da família de origem. Porque a forma que ela encontrou de se conectar é através da dor. Quem se conecta através da dor sempre vai fracassar. Na vida, no dinheiro, nas relações, na saúde. Então, consciência é o teu lugar interno. Você pode operar na consciência espiritual e o que vai se manifestar é algo pessoal. Memórias
traumáticas, que o mais conhecido aqui, né, é a movimento interrompido em relação à mãe. Esse é o nosso mais conhecido. Movimento interrompido em relação à mãe se torna um trauma pessoal. A pessoa viveu ela percebeu que foi abandonada pela mãe na primeira infância e aquilo ali gerou um trauma. E a pessoa não sabe, mas aquele trauma está dominando toda a vida dela. Como ela olha para os homens, como ela olha para o cliente, como que ela olha para o dinheiro. Então, aquilo que o cliente traz é algo muito maior do que ele sabe. E ele não tem que saber, quem tem que saber somos nós, porque nós somos a referência na constelação, nós somos os profissionais de constelação. Basta que o cliente confie em mim, me respeite. Então, quando o cliente confia em mim, eu vou fazer um trabalho mais profundo. Geralmente é assim que acontece. Agora, se o cliente tem muitos resguardos, vai se revelar muito aos pouquinhos e muito com muita dificuldade. Então, eu posso estar na consciência espiritual e o que se manifesta ser algo pessoal. Eu posso estar na consciência espiritual e o que se manifesta é um trauma transgeracional. Memórias e traumas familiares que atravessam gerações. Eu me sinto como a minha avó se sentiu porque a minha avó morreu no parto do meu tio. Isso é uma sensação que permeia a alma familiar e que pode se manifestar numa constelação. Isso não é bonito, embora seja muito doloroso e muito pesado, mas existe uma beleza muito profunda nas constelações e só a constelação chega nesse lugar tão rapidamente. Mas tudo depende da postura do constelador. Senão, o constelador não vai ver beleza, ele vai ver os seus próprios julgamentos, porque o olhar dele para a vida está idealizado. A vida é coisas boas, só coisas boas. Será? Será que é assim? A vida é ganhos. Eu quero fazer constelação para ganhar sempre, para me eximir do que eu tenho que fazer. E aí que a pessoa se frustra, porque o que você tem que fazer, vai ter que fazer com constelação ou sem constelação. Ou seja, a constelação não vai eximir as pessoas daquilo que elas têm que fazer. Mas é fato que, a partir da constelação, é possível que a pessoa tenha um ganho muito profundo e que reverbera em muitas vidas e que reverbera na alma familiar e que reverbera no filho dela. É fato isso. Quando voltamos para o nosso lugar, algo muito potente se manifesta na minha vida. Mas a volta para o nosso lugar, ela foi romantizada, ela é banalizada e é uma pena que isso aconteça. Porque as pessoas acreditam que a vida é algo em específico, mas a vida não está para nos suprir as nossas expectativas. É aí que as pessoas se perdem. A vida é algo muito mais amplo do que a minha compreensão mental sobre a vida. Então, eu me rendo para a vida e a vida vai se revelando para mim. Isso é o que Bert falava sobre a vida. É isso que as pessoas têm muitas vezes dificuldade de entender. Eu quero dominar a vida e colocar a vida dentro do meu saber racional. A vida é muito mais ampla. Então, o meu convite para você é entrar em contato com a amplidão da vida. Se permitir entrar em contato com algo desconhecido, talvez seja desconhecido para você. Olhar de forma mais profunda para o outro. Quando eu olho para o outro, eu vejo o outro na sua totalidade.
imediatamente o cliente olha e ele sabe que pode confiar em mim, porque eu confio na vida. Então, esse é o ponto da dimensão espiritual. É esse o conhecimento que Bert nos deixa. E é isso que me deixa segura frente ao outro, porque estou totalmente rendida aos movimentos da vida. Eu não quero ser maior que a vida. Eu quero perceber os presentes que a vida me traz e que muitas vezes vêm em forma de doença, de conflito, de falta. Isso é ter uma compreensão mais ampla. Isso é não julgar a vida. Porque se a gente sabe que não pode julgar, mas às vezes a gente julga, é porque eu ainda não acessei esse conhecimento plenamente. Ou seja, não é barato acessar os conhecimentos das constelações. Não é barato, não é raso. Exige de nós uma entrega a algo maior. Então, o que que Bert nos traz, inclusive nesse livro aqui, tá? O Amor do Espírito. Que esse movimento espiritual não segue a lógica, não segue a moral e não segue a nossa expectativa. É algo muito mais amplo do que isso. Ou seja, a dimensão daquilo que se manifesta pode estar na dimensão espiritual. Ou seja, quando você abre uma constelação, ela pode abrir num aspecto pessoal, num aspecto sistêmico e num aspecto espiritual. E eventos do coletivo. Guerras. Quem já participou de constelações onde foram mortos em massa ou até mesmo de guerras? É algo muito profundo. Eventos do coletivo que estão capturando o teu cliente hoje. Chacinas, eventos do coletivo, né? Na minha cidade natal, infelizmente, teve a Kiss, né? Viram um estereótipo. Então, a questão não é lutar contra a morte, é porque que algumas pessoas querem antecipar a morte. Aí sim, é porque ela está em sintonia com algum desses eventos, que está em alguma dessas dimensões, pessoal, sistêmico ou espiritual, tá? Então, a grande questão é o que sustenta, o que me sustenta para que eu esteja totalmente aberta para aquilo que surge. Essa é a grande questão, tá? Então, o que fundamenta, o que dá base, o que vai te trazer segurança é essa abertura à dimensão espiritual. E muitas vezes é aqui que existe uma lacuna, porque é um olhar pobre para a vida, um olhar pobre para a vida e para tudo que compõe a vida. Primeiro lugar que nós excluímos é a morte, e a morte faz parte da vida. E se o constelador exclui a morte, ele está enfraquecido. Ele vai querer salvar o cliente, tirar a doença do cliente, tá? Sobre o que a gente falou até aqui agora, o que vocês entendem disso que foi dito? Como que foi para vocês? O que você compreende que aconteceu na Boate Kiss? Não ousaria, eu acho que falar de um assunto tão profundo de um lugar raso. E eu acho que hoje eu teria uma opinião rasa sobre isso. Então, eu acredito que eu tenha que pensar ou esperar que o campo traga algo sobre isso. Então, muitas vezes vão fazer perguntas e simplesmente a gente não tem uma resposta, porque aquela resposta ela é tão profunda que eu prefiro me recolher, que é o caso agora, Van.
eu acredito que eu não teria uma resposta à altura de um acontecimento tão grande. Então eu observo, né? Eu posso ter um profundo respeito por todas as almas que partiram naquele dia, né? Eu posso fazer uma reverência por essas almas e sair dos julgamentos, né? Eu posso sair do julgamento. Quem morre cedo é azarado, que às vezes a gente tem, né? Que as pessoas que morrem cedo têm azar. Eu posso simplesmente observar com muito respeito o destino de alguns, e sim, tem destinos que são muito pesados. Tem histórias que são muito perversas. E eu posso olhar com respeito para isso. Então, me parece que essa é a melhor postura, pelo menos agora. Posso continuar? Percebendo que você disse a negação da morte já afeta quase tudo diário. Sim, muitas pessoas, Solange. A vida não se resume a uma existência. Bert nos traz esse ensinamento também. E quando a gente acredita que a morte é o fim, a gente se depara com a finitude do corpo, com a finitude da vida. Isso mexe com muitas questões das pessoas. Nós temos muito apego, né? A gente já está caminhando para o fim. Eu vou apresentar o curso para vocês, tá? Para quem quiser dar esse passo de aprofundamento comigo, vai ser muito bem-vindo. Eu pensei em todos os detalhes para que de fato a gente tenha um lugar, a gente construa um lugar de de acolhimento e de profundidade. Acho que esse é o meu maior objetivo com o curso de aprofundamento na dimensão espiritual, que nós possamos construir um lugar de profundidade, sairmos do raso. Acredito no trabalho da constelação como o campo individual da história de cada um dentro de um sistema, não é adivinhação, com certeza. E tem pessoas que usam a constelação para fins muito levianos, né? É. Que bom, Jéssica, ter aprendido com você a entender melhor o que é a morte no campo e não ter medo dela. Isso. E as falas de hoje só contribuem com esse aprendizado. Que bom. Então, o que realmente é a dimensão espiritual nas constelações? Como que eu reconheço? Como que eu amplio esse entendimento de um lugar dentro de mim, que quando eu estou diante do outro, eu estou totalmente presente. Ou seja, o que o cliente busca em uma profissional de constelação é presença, que a pessoa que está me atendendo me olhe realmente, me olhe no meu todo, tá? Então, o que realmente é a dimensão espiritual nas constelações, como que eu diferencio? Eu estou projetando, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é isso mesmo? Quando que um representante não está em sintonia com o seu papel? Tem pessoas que não se sentem à vontade a atuar com representantes, pessoas, também acontece. Então, quando um representante está ou não está no campo, qual é o momento certo de encerrar uma constelação? Como que eu sustento tudo isso? Que lugar é esse que muitas vezes a pessoa está antecipando a morte e existe uma frase, a frase certa, que vai gerar uma ruptura com esse transe que a pessoa está vivendo. Então, o curso ele foi pensado em tudo isso, em todos esses aspectos, tá? Compreender o que é que realmente atua no outro, não é apenas domínio técnico e domínio teórico. Então, você vai passar comigo 4 meses de aprofundamento. Quando eu falo em aprofundamento, quem já é minha aluna sabe, é imersão. O que que é imersão? Você no campo. Se não é teórico, puramente teórico, se não é puramente técnico, é o quê? Então, é você no campo. Você experienciando e olhando para a vida e para a morte, como que eu olho para a vida. Então, nessa imersão vida e morte, é como que eu olho para a vida.
Como que eu estou sintonizada com a vida? Como que eu olho para os mortos? Como que eu estou sintonizada com os mortos? Ou não? Quem é realmente bem-vindo no meu trabalho sistêmico? Então, cada imersão vai ter um ponto central e assuntos secundários, é você no campo. Religião, espiritualidade, dimensão espiritual. Muitas vezes o constelador não sabe, mas quando ele vem de uma família muito religiosa, ele pode. As imersões são muito, muito profundas, sim. E essas imersões, elas também vão ser muito, muito, muito profundas, porque é um assunto que o campo está pedindo. Nós chegamos em um momento na constelação que se vai se manter quem tem um conhecimento mais profundo sobre constelação. Tá? Quem tem um conhecimento raso não vai aguentar a constelação, não vai se manter, não vai ter cliente. Então a gente está num momento de disruptivo. Ou eu entendo totalmente, né? Ou eu vou ficar cada vez mais assustada. E quem está assustada assusta os clientes. E a outra imersão sobre religião, espiritualidade, dimensão espiritual, uma imersão totalmente vinculada aos conhecimentos das constelações originais. Então, qual o meu lugar de honra para a Bert? Como que eu olho para a origem do conhecimento sistêmico? E a gente também vai falar força maior, vai fazer a imersão sobre força maior e movimentos do espírito. Então, são 4 imersões em 4 meses de aprofundamento comigo. Além disso, você vai ter 3 supervisões. O que é isso? A sua prática sendo supervisionada. Vocês sentem muita falta de prática. Por isso que o curso ele foi pensado na prática. Você na prática no campo, você na prática atendendo, tá? E o nosso encontro, o nosso último encontro vai ser sobre uma aula sobre esse livro, tá? E aí vai ser um encontro para amarrar tudo isso, vai ser um encontro de encerramento. Então, para quem se inscrever no curso, vai ter 4 meses para ler esse livro, né? Eu recomendo. A pessoa não quer ler, não tem problema, mas ela vai ter mais ganhos se ela se comprometer a ler o livro, tá? Quando a pessoa se inscreve, assim que ela se inscreve, depois eu vou colocar o link lá no grupo, tá? Ela vai ter uma plataforma exclusiva, inclusive tá aqui a plataforma, já vai abrir para vocês. Ela é uma plataforma exclusiva para quem se inscrever. Então tem o Comece Aqui, tem imersões, supervisões, aula. Você entra, já tem o início, meio e o fim do que você vai viver no curso. Tá tudo super organizado. O grupo de WhatsApp, que já é de praxe, tudo isso, gente, é ao vivo, tá? São 4 meses de aprofundamento real, tudo é ao vivo, fica gravado, tá? E a questão dos bônus. Tem um curso que é Mapa do Conhecimento Sistêmico Original. Eu fiz um mapa. Então, eu falei para vocês aqui na aula sobre a importância de entendermos as fases da constelação. Então, o mapa de conhecimento sistêmico, ele é um bônus, ele é um curso gravado. E vai ter uma aula específica sobre isso, por exemplo, mas é de todo o conhecimento sistêmico original. Então, assim que você se inscreve no curso, você ganha esse curso gravado, além dessas imersões práticas ao vivo, para compreender essa profundidade conceitual teórica. Então, determinante, importante estar ao vivo nas imersões, tá? Isso que é determinante. E depois vocês vão ter outros conhecimentos complementares. O que vocês gostam muito, esse e-book de 100 nomes para os seus workshops em constelação dividido por temática. Maíra, eu vou fazer um workshop, não sei como que eu coloco o nome desse workshop.
Quem se inscrever vai ter esse presente, além desse curso gravado, e a playlist e cinema sistêmico é a lista de filmes e músicas para você usar no trabalho. Minha melhor escolha foi você neste último ano. Quem quer profundidade se sustenta aqui. Obrigada, Aline. E tudo parte do início, né? Eu fui muito beneficiada com as constelações nas minhas curas pessoais, mas isso não foi confortável. Eu olhei e eu olho para as minhas questões mais profundas, quando essas questões se apresentam para mim. Então, eu não posso estar diante de pessoas sendo superficial, se eu sei que o que de fato vai trazer algo benéfico para aquela pessoa é algo profundo, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande por tudo isso que eu passei e, ao mesmo tempo, uma sensação, nossa, isso aconteceu comigo e eu preciso agir de forma coerente, né? Isso também é uma forma da gente passar a segurança para o outro. Suas aulas me trazem uma sensação de pertencimento. Que bom, Regina. Todos são bem-vindos. E o investimento do curso, gente? Esse curso é a primeira turma. Quem me acompanha há mais tempo sabe que as primeiras turmas eu sempre faço um valor mais acessível. Uma parcela mais três parcelas de R$ 97 que você vai pagar no Pix ou no cartão. Toda essa entrega das 4 imersões, das supervisões, mais essa aula de encerramento, 4 meses junto comigo, uma entrada mais três parcelas de 97. Então, eu vou colocar o link da inscrição lá na aula. A aula magna. Então, você tem uma aula magna comigo dia 12/3, que é a próxima quinta, que eu vou explicar a plataforma. Sim, vai ter certificado de conclusão. As imersões são sábado, nesse curso aqui. A primeira imersão é dia 14/3, sábado. Nesse aqui, as imersões é um dia, sábado. Essa aqui, ó, no próximo sábado, sem ser nesse sábado, no sábado do dia 14, tá? Assim que você se inscreve, você já recebe o acesso à plataforma, todos os bônus, e você recebe aqui, ó, um cronograma no Comece Aqui. Então, você se inscreveu, pagou os R$ 97, tá? Sábado, manhã e tarde, das 9 às 5 da tarde, tem intervalo para café, tem intervalo para almoço. Quando você se inscreve, tem aqui cronograma geral. E aqui tem todas as datas, ó. Então, a aula inaugural e a primeira imersão das 9 às 5, tá? Maíra, não posso estar na imersão por qualquer motivo que seja, vai ficar gravado, mas eu não recomendaria, só em caso de uma eventualidade mesmo, tá? Então, recomendo que a pessoa que se inscreva, ela se comprometa nesses 4 meses, leia o livro, vi ali que não tem mais o livro, tenta achar o PDF do livro, e ela se comprometa a estar ao vivo, tá? Esse curso é recomendado para não consteladores, você pode fazer, né? Para o constelador, ele foi desenhado para que o constelador se sinta mais seguro. Por quê? Compreender a vida e a morte de forma mais ampla é o que vai trazer segurança para o constelador. Mas você não é consteladora e quer olhar para a vida de um lugar mais pleno, porque isso é o que traz plenitude. Eu saio dos movimentos antagônicos e parciais. Isso é estar plenamente conectada com a vida. A pessoa pode fazer. Qual livro? O Amor do Espírito. Então, quando a pessoa se inscreve, ela vai viver comigo 4 meses, vai estar comigo e vai viver 4 imersões, tá? 3 supervisões. A supervisão, elas acontecem na terça, 19h30, tá? Tem todo o cronograma. Então, quando você se inscreve, tá lá, tá aqui a plataforma, você se inscreveu, passa todo esse calendário para todo esse cronograma para o teu calendário.
e baixa o PDF do Amor do Espírito, que parece que fechou, né, a editora, o Amor do Espírito, para ler. Então, se planeja para ler esse livro nos 4 meses de aprofundamento. Porque o encerramento a gente vai olhar para esse livro aqui mais profundamente. Então, você está vivendo as práticas, as supervisões, sábado o dia todo, tá? As imersões é das 9 às 17. Sempre quando é imersão é sábado o dia inteiro, porque de fato eu consigo fazer um trabalho bom com vocês. As imersões são profundas e curativas. Eu já acessei muitas curas através das imersões. Eu super recomendo. Obrigada, Elis, pelo depoimento. Tudo online, gente, online no Zoom. Quem participa, quem participa do online sabe que é profundo, mas eu tô com medo, acho que o online não é tão profundo assim. Esses depoimentos das minhas alunas é tudo do online, tá? Então, sim, é possível fazer um bom trabalho no online. Eu passo algumas instruções para isso, tá? São muito boas as imersões. Muito boa entrega. Obrigada, Maria. Após a matrícula, o livro será disponibilizado? Gente, o livro você precisa comprar ou encontrar ele em PDF, tá? A Jane quer muito, mas não sabe se consegue estar em todos. Trabalha todos os sábados. Que pena, Van. Mas quando é a hora, a gente. As coisas vão se organizando, né? O que que eu vou combinar com vocês, pessoal? Amanhã eu vou finalizar aqui o mapa mental. Que bom, gente. Vão ser muito bem-vindas. Eu vou organizar o mapa mental para vocês e amanhã eu vou encaminhar no WhatsApp, tá bom? Então agora eu vou mandar uma mensagem lá com a inscrição. Quinta-feira é a primeira aula, é uma aula inaugural, uma aula que não vai exigir muito, tá? E dia 14 aí sim é o nosso primeira imersão, tá bom? E daí sim a gente precisa ter uma postura para, sim, gente, passada. Imersão é uma aula com prática. O que é imersão? É vocês no campo. Geralmente eu faço práticas de constelação, Vera. Você sentindo no campo, representando no campo, trazendo questões. Então eu trago questões e a gente se aprofunda naquela questão. Como se fosse uma constelação em grupo, talvez isso seja o mais próximo que eu consigo para exemplificar. Então, vou mandar para vocês o PDF no individual amanhã e vou mandar agora a mensagem lá no grupo para quem quiser se inscrever, vai ser muito bem-vinda. Certo, queridas? Agradeço muito a presença de todos até esta hora. Fiquem com Deus. Um grande abraço.